Processo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional também é super importante a gente comentar aqui. Porque, em caso de indeferimento, será expedido um termo pela autoridade fiscal que conduzirá o processo administrativo conforme a legislação específica. Após esse indeferimento, a autoridade fiscal produzirá o processo administrativo via ECAC, tá? A legislação estabelece prazos e forma como o contribuinte será informado sobre o resultado do processo. Então, se você fez a solicitação para a opção do Simples Nacional e o seu processo foi indeferido, você ainda tem a particularidade, tá, de entrar com o processo administrativo. Eles mesmos entram no processo administrativo via ECAC e vocês podem identificar, né, de como que vai ser o resultado desse processo. Em caso em que as pendências surgem de mais de um ente federativo, serão emitidos termos de indeferimento correspondente. E esses indeferimentos, pessoal, está muito atrelado com dívidas, tá? Então, se o seu CNPJ tiver dívidas, por exemplo, como a gente está falando de um comitê, né, quando a gente fala sobre a unificação do Simples Nacional, a gente fala sobre os estados, os municípios e a ente federativa. Então, se o seu cliente tiver algum débito, né, alguma irregularidade dentro desses entes, pode acontecer o indeferimento de várias formas. Pode vir o indeferimento pelo Estado, o indeferimento pelo município, o indeferimento pelo ente federativo. Tá? O termo é emitido pela Receita Federal e estará disponível dentro do portal do Simples Nacional no domicílio tributário eletrônico do Simples, ou seja, na caixa postal do Simples Nacional vai estar lá os indeferimentos. Por que que foi indeferido a solicitação da opção do Simples Nacional, tá? A gente pode contestar a opção de indeferimento também, então a contestação é a opção de indeferimento, deve ser feito o protocolo na administração tributária responsável, ou seja, da Receita Federal, pelas irregularidades apontadas. Então a gente vai receber esse indeferimento na caixa postal do nosso cliente, a gente vai identificar se a gente pode contestar, tá? Então se a gente tiver ainda tempo de contestar até 31 de janeiro, a gente pode fazer isso via administração tributária, tá? Pelos processos administrativos ou até mesmo indo pela Receita Federal, mas é importante a gente observar que a contestação não tem efeitos suspensivo, ou seja, durante sua tramitação a empresa não será considerada pelo Simples Nacional, tá? Então, se a gente solicitou a opção do Simples Nacional em janeiro, por exemplo, de 2024, por exemplo, que a gente está em fevereiro, a gente fez essa opção e aí veio o indeferimento, mas a gente vai fazer a contestação. Nesse mês de janeiro, você vai fazer a apuração normal do seu cliente. Ele não é ainda optante pelo Simples Nacional. Ele só é optante pelo Simples Nacional se essa contestação for deferida. Se essa contestação for deferida, o que vai acontecer? Você pode fazer o mês de janeiro, por exemplo, no Simples Nacional. Por quê? O período de você colocar essa empresa no Simples Nacional é até 31 de janeiro do ano, ou seja, nesse ano de 2024, foi 31 de janeiro de 2024. Então, se o seu cliente optou no dia 31 de janeiro de 2024, isso quer dizer que no mês de janeiro você pode já fazer o cálculo em cima do Simples Nacional. Agora, se foi indeferido, você solicitou e foi indeferido e você contestou, e essa contestação passou o prazo de 31 de janeiro, estamos em fevereiro e você está fazendo essa contestação, o mês de janeiro ele vai ser calculado e apurado conforme o regime tributário que você adotar, seja do lucro real ou do lucro presumido, mas não no Simples Nacional, tá? Só se essa contestação for aprovada pela Receita Federal, aí sim você pode fazer esse cálculo. E como a gente faz essa impugnação, né? Como a gente faz essa contestação? A gente tem um modelo de impugnação, tá? Então a gente precisa fazer essa contestação junto à Receita Federal, como eu comentei com vocês, e a ausência de efeito suspensivo durante o processo da disponibilidade, a gente tem o modelo de impugnação ao termo de indeferimento na Receita Federal. Aqui a gente vai colocar a identificação da empresa, vamos colocar os termos de diferimento para que a gente consiga entrar nessa contestação e fazer esse processo administrativo, ou vocês podem fazer também via agendamento na própria agência, né, da Receita Federal da sua região, tá?